Também agradeço aqui o convite de participar do lançamento do nosso observatório, né, em nome da professora Cíntia, professor Mário, né, saúdo todos os nossos colegas e também agradeço a participação dos nossos alunos e outras pessoas, né, que estão nos acompanhando, e também manifesto aqui uma alegria de compartilhar esse espaço, né, com o professor Marcelo e com a professora Cíntia. Como a nossa ideia, né, era fazer aí uma conversa, eu vou puxar, né, algumas observações a partir da exposição do professor Marcelo, né, então, nós podemos observar nessa apresentação, nessa primeira parte, né, que muita do papel, se a gente pensar no diálogo com o aspecto da institucionalização e o aspecto que esse diálogo, né, ou como ele vai se refletir, ele acaba acontecendo através da sistematização de um conteúdo jurídico normativo, né? Então, o nosso modelo, e isso é uma característica da organização jurídica do nosso país, que pauta ou se espelha no modelo de codificação, no modelo de organização, de ter uma lei que represente determinado indicativo, determinado posicionamento, nós temos uma dependência, né, e isso vai um pouquinho dentro da fala do professor Marcelo, né, uma dependência de que muito do que tem que ser feito é um poder público, enquanto as nossas dificuldades e a crise que a gente vive, no caso a crise ambiental, ela vai precisar de uma mobilização de mais atores, né? Então, não tem como a gente depender do poder público, ainda que a nossa sociedade esteja pautada por esse direcionamento, né? Ainda que sejamos dependentes da necessidade de ter uma política pública que organize e discipline as funções, mas ela não vai poder, né, contar única e exclusivamente com os esforços do poder público, né? A gente vai precisar de que mais atores, né, como empresas, universidades, centros de pesquisa, né, se mobilizem, né, e as próprias pessoas também, claro, individualmente, se mobilizem para atingir, né, as soluções, trazer as soluções, né, e sair, como o professor Marcelo falou, desse imobilismo, né, diante dessa situação de grave crise ambiental que nós nos encontramos hoje, né? Então, nós temos, né, e se a gente pegar como exemplo, né, aquela ideia que o professor Marcelo trouxe da racionalidade econômica, nós podemos ver, né, na racionalidade econômica a noção de suficiência, um reflexo disso, né, na institucionalização por meio da política pública, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que ela trouxe essa preocupação com o consumo, né? Então, se eu estou consumindo demais, eu estou gerando uma quantidade de resíduo, o que eu faço com isso? Então, a lei obrigou a implementação de uma logística reversa, né? Trouxe a ideia da reciclagem. Claro que não quer dizer que ela não existia antes, né? Mas ela vai institucionalizar como uma política pública. E ainda traz, como exemplo, né, a ideia não é esgotar a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a figura da ecoeficiência, né, que se propõe a equilibrar, né, o modelo produtivo de como, então, as empresas estão atuando, como estão prestando seu serviço, produzindo, né, os materiais, os bens, enfim, de forma que atendam às nossas necessidades, mas que tragam também qualidade de vida, né, e uma redução do impacto ambiental, e evidentemente no consumo de recursos naturais. Então, vejam, a gente consegue observar, né, nesse primeiro exemplo aqui da política nacional de resíduos sólidos, como essa racionalidade, ela não foi, né, aceita, vamos dizer assim, sem uma orientação política, né? Então, a gente tem aí uma institucionalização por meio de uma lei federal, né, trazendo esses conceitos, e se espera, né, com essa política nacional, que haja, né, um diálogo entre as demais entidades federadas e também entre os demais atores. Então, vai aumentando o grau de complexidade, na medida em que a gente tem as orientações, né, a nível federal, por exemplo, mas execuções que dependem, né, de negociação com, né, os produtores, né, com associações e também com os agentes, né, como representantes do poder público a nível municipal e local, para a implementação de uma série dessas medidas. Então, também a gente consegue ver, né, a complexidade dos processos que vão estar institucionalizados.